Você já ouviu falar de um lugar onde a lei não existe? Onde piratas dominam o mar, grupos armados controlam cidades e milhões de pessoas vivem entre a fome e o terror? Esse lugar é real e seu nome é Somália. Mas como um país pode ter chegado a esse nível de destruição? A história da Somália é muito mais profunda e sombria do que você imagina. Para entender o presente, precisamos voltar no tempo. A Somália já foi uma região próspera no passado, um ponto estratégico para o comércio entre a África e o Oriente Médio. Mas tudo mudou com a colonização europeia e, mais tarde, com governos instáveis e ditaduras brutais. Em 1991, o governo central colapsou e, desde então, o país nunca mais se recuperou. O que aconteceu depois? Um verdadeiro pesadelo. Imagine um país onde não há presidente, polícia ou qualquer tipo de controle estatal. Esse foi o cenário que surgiu na Somália após a queda do governo. Diferentes grupos armados começaram a disputar território, resultando em décadas de guerras civis. Milícias tomaram conta das cidades, impondo suas próprias leis. E o povo sofreu as piores consequências possíveis. Sem um governo para fornecer segurança e serviços básicos, a população ficou à mercê da violência e da fome. Mas a destruição não parou por aí. Com o colapso do governo, a economia somali desmoronou, a fome se espalhou rapidamente e milhões de pessoas passaram a depender de ajuda humanitária para sobreviver. Mas nem mesmo essa ajuda chegava com facilidade. Os grupos armados começaram a saquear suprimentos enviados por organizações internacionais, tornando a crise ainda pior. Enquanto isso, o caos se espalhava também para os mares. Pescadores somalis, antes dependentes do oceano para sobreviver, viram suas águas sendo exploradas ilegalmente por frotas estrangeiras. Sem outra opção, muitos se voltaram para a pirataria. Foi assim que a Somália se tornou um dos maiores centros de piratas do mundo. Grupos armados sequestravam navios e exigiam resgates milionários. Em poucos anos, a costa somali virou um dos lugares mais perigosos para a navegação global. Mas o pior ainda estava por vir. Em meio ao caos, um grupo extremista surgiu, o Al-Shabaab. Essa organização terrorista, ligada à Al-Qaeda, começou a impor um regime brutal nas áreas que controlava. Execuções públicas, mutilações e repressão violenta se tornaram rotina. O Al-Shabaab não só aterrorizou a população local, mas também passou a realizar atentados fora do país. Ataques contra hotéis, shopping centers e até escolas deixaram centenas de mortos na Somália e em países vizinhos. O mundo assistia a essa destruição, mas pouco foi feito para restaurar a paz. Tropas da União Africana foram enviadas para combater os terroristas, mas os conflitos continuam até hoje. Enquanto isso, milhões de somalis vivem em condições desumanas. Campos de refugiados lotados, crianças desnutridas e famílias inteiras fugindo de suas casas. A Somália se tornou um símbolo do que acontece quando um país entra em colapso total. Mas há esperança? Alguns acreditam que sim. Nos últimos anos, um governo frágil foi estabelecido na capital, Mogadíscio. Algumas regiões começaram a se recuperar e projetos de reconstrução tentam trazer estabilidade ao país. Mas o caminho ainda é longo. A Somália continua sendo um dos países mais perigosos do mundo e sua população segue enfrentando desafios inimagináveis. Essa é a realidade de um país sem lei, um lugar onde a sobrevivência é um desafio diário e onde milhões de pessoas aguardam por um futuro melhor. Mas toda essa destruição da Somália aconteceu sob o comando de um homem, Siad Barre. Nascido em uma pequena vila de pescadores na Somália em 1919, Barre se destacou desde cedo por sua disciplina e inteligência. Ingressou no exército colonial italiano aos 18 anos e, com sua ambição e habilidades estratégicas, rapidamente subiu de posição. Em 1969, após um golpe militar, assumiu o controle do país e prometeu levar a Somália para uma nova era de progresso. E por um tempo, ele conseguiu. Barre modernizou escolas, investiu em infraestrutura e incentivou uma identidade nacional unificada. Sua visão de um país forte e independente ganhou apoio e ele se tornou uma figura respeitada. Mas por trás desse aparente progresso crescia algo muito mais sombrio. Com o tempo, Barre se tornou paranoico e autoritário. Seu governo passou a perseguir opositores, censurar vozes dissidentes e consolidar o poder em suas próprias mãos. As promessas de unidade foram substituídas por brutalidade. Conflitos tribais foram intensificados
aliados. A corrupção se espalhou e as tentativas de expansão militar fracassaram, deixando a economia devastada. Então, em 1991, tudo ruiu. O povo, antes esperançoso, se voltou contra ele. A guerra civil tomou conta do país e Barre foi forçado ao exílio. Mas o dano já estava feito. O governo central entrou em colapso e a Somália se tornou um território fragmentado, dominado por milícias, grupos extremistas e senhores da guerra. Milhões de pessoas passaram a viver sem segurança, sem governo, sem esperança. Tudo isso por causa de um homem, um líder que no começo parecia ser a solução, mas acabou se tornando a raiz do problema. Depois de todos os conflitos, o país se entregou ao caos. O que antes era uma terra com grande potencial, rica em recursos e cultura, acabou sendo arrastada para um ciclo interminável de miséria e violência. O povo viu seu cotidiano se transformar em uma luta constante pela sobrevivência. As ruas, antes vivas, se tornaram cenários de destruição. Enquanto isso, as oportunidades desapareceram e a esperança, que um dia parecia um sonho possível, tornou-se uma ilusão distante, cada vez mais difícil de alcançar. A situação se arrastou por anos, como uma ferida aberta, deixando marcas profundas na população. Milhões de pessoas perderam suas casas, suas famílias e suas vidas em conflitos que não pareciam ter fim. A ajuda internacional, muitas vezes mal coordenada e impotente diante da complexidade local, não conseguiu preencher o vazio deixado pela ausência de governança. Em um país sem liderança clara, as tentativas de estabilização se tornaram fúteis e o desespero se espalhou por toda parte. O que antes era uma nação com uma história rica e grandes promessas se viu à deriva, sem um rumo definido. À medida que as décadas passavam, a Somália parecia cada vez mais distante de qualquer perspectiva de estabilidade. O país, que um dia tinha sido visto como uma terra cheia de possibilidades, agora era uma sombra de seu antigo eu. A reconstrução, se possível, parecia uma tarefa impossível. A falta de unidade, a presença de facções em disputa e a desconfiança generalizada tornaram o caminho para a paz e a reconstrução quase intransponível. Hoje, a Somália ainda luta para se reerguer, mas as cicatrizes do passado continuam visíveis em cada canto do país. O que foi um centro de riqueza e cultura, um potencial adormecido, foi transformado por anos de conflito em um lugar onde a recuperação se apresenta como um desafio hercúleo. O povo continua sua batalha diária, não apenas contra a violência, mas também contra o trauma de um passado devastador. E em meio a tudo isso, surge uma reflexão profunda. Até onde as escolhas de um único líder podem impactar o destino de um país inteiro? Até que ponto as decisões de uma pessoa podem desestruturar uma nação por gerações? A Somália ainda pode encontrar o caminho para a paz e a estabilidade? Ou o peso do passado será uma sombra eterna que impede qualquer tentativa de reconstrução? Essas perguntas ecoam entre os escombros e talvez, no fim das contas, a resposta esteja em mãos das futuras gerações, aquelas que terão que reconstruir, curar e, quem sabe, trazer a tão sonhada paz de volta.